Após o aviso que a chamada está sendo gravada, vamos em frente. Os Desvalidos é sensacional. Realmente eu me reportei e me transmudei para lugares de infância, para lugares de ouvir contar, muito interessante. Eu separei aqui algumas páginas com tópicos como linguajar, reflexões, frases, equívocos, pessoal e para de incisos. Na parte do linguajar, era raríssima a página em que eu não encontrava uma palavra que eu desconhecia e que era totalmente nova. Quem quiser escrever um dicionário de palavras típicas do Nordeste, esse livro acho que já vai ter uns 70% do livro pronto. Tinha coisas como linha de pau, mangangá, cunhas, bombeiro, na página 1. Já na página 2, amoitado de gatilho na espera, tocaiado. Na página 20, ele tinha perdas judiadeiras. Realmente é uma expressão bem interessante que cativa. Na página 25, tem o famoso quiprocó arrochado, caceteado, matutava, e embeleco, que eu não consegui descobrir o que é. Na página 36, entupigaitada. Eu ri um bocado porque acho que na infância eu ouvi essa expressão, que é bem típica. Bruaca. Depois, uma página aqui que eu não pulou aqui, tem o cabaçuda, tinha tanta moça cabaçuda e nenhum agarra o homem. Buranhém, que também eu não sei o que é na 88. Na 90, pedrez, que eu lembrava de galinha pedrez, mas não conhecia essa expressão voltada a pessoa que é quando fica de cabelo branco. Na página 110, homem de cabelo enchendo a venta, um cabra macho. Na 187, parede meia com o inferno. Achei bem interessante essa colocação. Tem aqui binga, mundongo, cochicho de periquito, tapacu. Também eu não conheço esse tipo de periquito, mas realmente bem expressivo aí. Na 233, fio da cola, badog, estupor balaio do cabrunco mariano. Essa eu conheci a frase quase completa. Realmente remonta à infância. Eu estou vendo o Evaristo, talvez seja o mais novo do grupo, sorrindo assim como sendo novidade essa expressão. Não sei se é mais da nossa época. Atualmente, raríssimas pessoas utilizam esse linguajar. Olha, eu agradeço pelo o seu elogio, mas em Itabaiana é muito comum. Tá, ok. Mudando para as reflexões, é interessante como o autor foi, digamos assim, fidedigno, não é bem, sei lá, ele foi imparcial, procurou ser imparcial com respeito às colocações sobre Lampião. Então, horas ele diz colocações como: agora tudo muda para pior, não há mais quem puna pelo pobre, se reportando à morte do Lampião. Eu acho o Lampião um bandido, mas não deixa de ser interessante essas colocações. Tem uma frase pesadíssima: aguardar esta noite como uma mulher que traz na barriga um feto chupa-sangue, voraz e odiento, e só agora se desobriga de coração descansado, visto que expeliu o carnegão, vomitou o refugado. Enfim, sarjou o diabo do tumor. Essa frase é terrível, e expressa muito bem o que seria uma angústia, o que seria algo que a pessoa estaria aflito de se despojar. Tem outra coisa interessante que fala do roçado de cacau na Bahia, em Ilhéus e Itabuna, esse despotismo do dinheiro, que realmente parece que houve uma vivência nessa região com o cacau muito acima de qualquer visão que a gente consiga alcançar hoje daquela riqueza que havia naquela região. Eu recentemente tive com um médico que é filho de pessoas daquela região e ele me contou a história realmente da riqueza, da opulência que a própria família dele viveu, e depois ele, quando já estava no meio do curso de medicina em Aracaju, o pai quebrou de tal forma que nem dinheiro para pagar a pousada onde ele morava tinha. Então é algo realmente também bem interessante que me lembrou esse fato. Uma outra frase interessante que tem a ver com a vivência de fazenda, ele dizia que apequenou-se,
não vale mais um caroço de milho comido pelo gorgulho. Realmente expressa muito bem, é muito bem interessante, porque você vê um caroço de milho comido pelo gorgulho, foi-se embora o que tinha de bom no milho. Uma outra colocação, outra vez, Lampião, ou se apanha de Lampião, ou desmata cachorro. Ele igualava Lampião e a polícia, na época, como ambos a se temer. E que tudo é uma coisa só. Também há quem garanta que Virgulino só toma de quem tem posses. Isso na página 154. Na 169, ele falando com Lampião, também é pedir que ele arranjasse uns 5 contos de réis, arrecadados ali mesmo, entre os vizinhos da região, só para a boa mantença do cangaço, que gente limpa sempre compra para pagar. E a carestia com esse governo sem barbela não é sopa, não. Nem a cabroeira pode brigar sem boa munição e sem um passadio de algum de comer. É interessante que ele coloca aqui o fato de pagar o que comprava e, ao mesmo tempo, ele, gentilmente, certamente, ele ia buscar quem arranjasse um dinheirinho para ele. Aqui, o olho tampado e outro enjooso, qual dos dois seria o mais camuniano? Tem aqui o quanto mais graúdo e mais gabado é o nome de um coronel, aqui vale uma reflexão interessante, ele colocando a moral, a ética dos coronéis da época. Quanto mais graúdo e mais gabado é o nome do coronel, mais ficam encobertas as armadilhas e patifarias que os jagunços cometem com sua permissão, de tal forma que, botando assim outros culpados pela frente, o manhoso se resguarda dos crimes que financia e vai vivendo sem que lhe cobrem um só pingo das vilezas semeadas, cada vez mais honradão de larguezas e canduras, engordando a própria fome, a desacatos de tamanha impunidade. Realmente é uma colocação também interessante e complexa. Isso foi na página 172. Na 172, ele fala uma seca morrinha, de tal forma que tudo quanto era bom tem gosto de que não presta, do que não presta. E a gente parece que se cansa do que já tem, sem nada bem merecido para se recompor, em um lote de ruindade para se arrecear. Isso é um desânimo total. Realmente, nós diríamos isso hoje, que seria uma depressão profunda. Isso na página 176. Aqui, acho que pulou aqui, a página rasgou aqui. Tem aqui o Coriolano, nessa condição desabonada de não ter padrinho nem patrão. Interessante esse desabono. Na vida, alguém teria que ter, à época, ou um padrinho ou um patrão. Fora isso, estaria com a vida desabonada. Na 198, mais uma vez, sabem que é terrível se defrontar com a tropa volante do governo ou com a gente perversa do cangaço. Quase sempre que ele fazia referência a uma, ele fazia referência a outro. Na Lampião, falando Lampião, o seu punhado de caridosos feitos e boas intenções, puxado por secreto imperativo de ter diante de si um espelho onde possa esquadrinhar a porção de sua alma talhada à misericórdia. Acha que se merece uma certa de benefícios, um atestado de muita direiteza. É interessante, ele procura interpretar um eventual sentimento pessoal do Lampião que o tornaria uma pessoa, digamos assim, uma pessoa boa, uma pessoa que seria um justiceiro. Aqui ele faz uma defesa contra as acusações, na página 206, que acusam de lá e de cá, sem nenhuma prova patente, de que corta os beiços da fulanagem, arranca-lhe os quibas, esfola e acontece. É que roubam, matam e botam tudo para cima dele. Corja de gente safada, só presta para se enredar. Por essas e outras é que virou mal afamado. Tudo isso não passa de lero-lero e de conversa fiada. É tacho que me bota a macacada, calendário aleivoso de algum coronel que muito tem a perder. O interessante é que eu ouvi de algumas pessoas idosas, muitas, acho que praticamente todas elas já falecidas, relatos de que Lampião chegava numa casa, num sítio, e colocava o homem para dançar pelado em cima da mesa, na frente das filhas. Então, havia muitas maldades, muitos relatos de maldades feitas, com testemunhos de ouvir contar, mas testemunho de ouvir contar de casos familiares.
Então, essa visão de herói fica comprometida com esses relatos que se ouviu. Ele coloca que Lampião tinha como objetivo de vida inicial era pegar o tenente Zé Lucena, o regedor da morte de meu pai. Este aqui, sim, um santo homem acostumado a pacatez e que nem sequer sabia empunhar arma nenhuma. Ele disse que o pai dele era um santo, era uma pessoa de bem, não era violento e que o Zé Lucena o matou. Então, em função disso, talvez todo esse destempero, toda essa raiva e essa sede de vingança sem limite que ele incorporou. Aqui, ele mais uma vez, o autor se colocando como se fosse o Lampião a pensar, como se o Lampião tivesse a falar. Chega o diabo do quebrantamento, o leva a entregar a coisas finas e a fofuras de comunidades. Interessante a colocação, que adocicava o camarada. Vontade de se dar aos versos. Aqui, o que ele queria só presta mesmo quando a gente tem fé de arranjar um lugarzinho decente, de ajeitado sossego e um lote de finas mercadorias para guarnecer de verdade a mulher que se quer bem. É interessante que ele coloca o anseio, não para um anseio de conforto pessoal, vai de um anseio de dar aconchego àquela que seria o objeto da sua paixão, do seu amor, do seu afeto. Aqui ele falando da Maria dele, Maria Alcina, Maria de Ideia, Maria Bonita, enfim, Santinha, mulher desses 4 nomes tão poucos para contê-la. Realmente, o autor coloca uma paixão fantástica de Lampião pela Maria Bonita. Na 216 ele fala sobre filhos. O cangaço empatava de criar os filhos, que eram mandados a um ou outro vigário, de sabida confiança, a quem o danadinho chegava de modo escuso e sempre acompanhado de um dote para providenciar as despesas de criação, passadio e algum encaminhamento no futuro. Interessante esse aspecto. Quer dizer, tinha padres conhecidos que realmente recebiam os filhos Lampião com algum valor para poder cuidar da educação dos garotos. E isso de uma forma anônima, de uma forma que os garotos não fossem reconhecidos como filhos dele, que era justamente para não sofrer a perseguição em função disso. Eles aqui, de forma que, ao entregar os filhos a mão alheias, estava sacudindo fora um pedaço de si mesmo. Não cuidava do futuro deles, mas apenas livrava o cangaço de um incômodo deveras dificultoso. Aqui é interessante que ele disse, olha, apesar de ele estar se desfazendo um pedaço dele, na verdade o objetivo era livrar o cangaço de ter uma criança no meio com eles, que seria um complicador. Aqui tem outro aspecto, uma outra frase interessante, que ele diz aqui, pois no seu caso, aí estão os anéis, na página 246, e os dedos para as cucuias lá se foram. Normalmente vão-se os anéis, ficam os dedos. Mas ele estava tão esquálido, tão depauperado, que, na realidade, os anéis restaram, mas os dedos praticamente não existiam. Achei muito interessante essa outra colocação que ele fez. Aqui na parte de frases, desculpa, eu não sei como é que estou de tempo. Tá tudo bem, Ivan. Assim, você já formou um painel? Tá, quase. Na parte de frases, tem uma frase aqui também que foi muito interessante. Alimpe a minha cara das remelas e ruindades, em banho de corpo e alma, para benzer o tempo novo. É uma frase lapidar. Metendo os dedos nos vãos inapreensíveis, na 47. Bochecha arfolosada na Maria Melona. Vira Maria Escombona. Essa Vira Maria Escombona eu lembro da infância, não sei se nós perguntávamos aos nossos filhos se eles sabem que é virar uma Maria Escombona. Aqui tem outro que eu achei interessante, falando da potência masculina. Faltar potência na noite de botar os canários para brigar. Esse é bom. O Caju, ele fala da ardência de azeite de castanha
Quem torrou uma castanha crua sabe que a ardência do azeite é interessante, coisas que lembram a gente. Aqui, calete, tem uns sacanas maledicentes, que até o corpo defunto a cova vai vomitar. A renegros da gota serena, olhos e seca a pimenta. Realmente é uma frase bem expressiva, a gente se remete para um local, alguém muito ruim. Um rio de leite com um paredão de cuscuz. Isso aqui a gente fica com água na boca. Retorcendo com uma cobra de espinhaço partido em cima dos tijolos. Quem na infância viu uma cobra de espinhaço partido sabe que realmente é um retorcer dolorido, mas que a gente fica aliviado pelo medo encerrado. Aqui, falando de padre, algum padreco acoloiado com a laia do Satanás. Era ter na veia do coração uma pancada de sangue que não pegava a ruindade. Cara, tem frases que a gente fica bem, a gente visualiza o que é que ele quer dizer. E se agarrando nas bordas da rede suja, de onde se levanta com dificuldade. Quem tiver já mais de 60, quando deita numa rede mais profunda, para se levantar dela tem que agarrar na borda, viu? Vocês mais jovens se preparem. A pedra úmida sempre providencial e necessária, que atualmente já não se usa mais, desmangolado, prejudicado da vista como TU. Eu não sabia que TU tinha vista ruim. Osso da titela é bem interessante também. Interessante aqui o comer da jaca mole. Essa aqui, quem comeu jaca mole, se prepare para poder lembrar desse aqui, ó. Rolava com a língua o mel amarelo, inchava as bochechas e cuspia os caroços a 2 varas. Realmente fazer isso com a jaca mole, caroço pequeno, era muito bom. Falando do verão, a terra se abriu em rachaduras. Sono. Aqui tem uma coisa interessante também que eu não conhecia. Ele falando que a perda de sono poderia ser decorrente de alguma comida que ele tivesse ingerido. E ele fala aqui, sono que não atende, arretirado e mal ouvido, como se ele tivesse comido miolo de quero-quero. Quero-quero é um passarinho que todos conhecem, mas eu não sabia que comer miolo de quero-quero tirava o sono, não. Falando do Coriolano, o Coriolano refletindo agora sobre ele próprio, ele se diz como fora descaridoso com o próprio pai, e partir assim, para se desobrigar dos encargos do filho de pobre, que o velho aqui lhe reservava. Essa imagem dá uma pena, uma dor no coração. O camarada partir, deixa o pai, mas ele sentindo que era uma partida injusta. Mais uma vez falando de Itabuna, colheita de cacau que forrava o chão de ouro. Eu acho que vou completar por aqui. Tem algumas partes de equívocos, mas essa eu acho que vou fazer depois, passar pelo grupo do WhatsApp, algumas observações, para ver se são pertinentes ou se são equívocos do revisor ou equívocos de Ivan da leitura. Na parte pessoal, ele faz menção ao povoado Forras. Esse povoado Forras, eu conheci na década de 80, quando cheguei recém-formado, e, professor Anselmo, por coincidência, o presidente era José Figueiredo, e ele disse que, uma ocasião na África, teve um evento, e um deputado federal disse que falou mal, foi mal interpretado, quando falou das diretas lá, alguma coisa assim, porque, acho que era o Cídio Franciscato, não tenho certeza, porque ele se desculpou dizendo que engenheiro não sabia se expressar bem. Então, eu me lembrei desse fato. Mas esse povoado Forras, eu tive lá, estava seca, gigantesca, tinha acabado de ser construído, estava sendo aterrado uma estrada, e quando eu cheguei na frente de um carro-pipa, o povoado estava alinhado, tudo quanto é vasilhame para receber água daquele carro-pipa que chegar. Se eu dissesse a qualquer um de vocês que eu iria dar um carro novinho, 0 km presente, vocês não conseguiriam fazer uma expressão de alegria tão grande quanto a alegria daquele povo com a chegada da água naquela ocasião. Isso foi em 81. Até hoje eu me recordo disso, toda vez que eu falo me arrepio, porque realmente é uma sensação impressionante. Aqui tem outra parte, na página 145, que eu me lembro de papai. Fala aqui de compadres de pular fogueira.
no interior tem essa história, né? Para São João tinham pular fogueira de mão dada e viravam compadres. Papai conta que, uma determinada ocasião na fábrica, um funcionário pediu autorização para consulta médica que a fábrica fornecia para os funcionários e familiares, e papai pediu para um rapaz pediu para uma pessoa que papai conhecia os dois. E ele estranhou porque ele não era parente um do outro. Aí papai chamou o rapaz e perguntou: mas rapaz, fulano é seu parente? Ele é, doutor Jorge, é meu irmão. Papai estranhou porque eles eram totalmente diferentes, pais e mães conhecidos, não tinha como ser irmãos. Aí, que história é essa? Não, nós somos irmãos de fogueira. Tinham pulado a fogueira de mão dada. Então, além de ser compadre, em alguns casos, parece que interpretavam como irmãos de fogueira. E uma curiosidade, aqui tem... Cadê aqui? Uma receita aquele daqui com laranja mais canela, que eu não conhecia. E, para terminar, eu diria o seguinte: desvalidos em vida, mas igualados pelo tempo. Terrível essa... É um livro super envolvente, gostei muito. Agradeço, Hollenberg, essa sua iniciativa de nos fazer conhecer o Francisco Dantas. Fazia muito tempo que eu não lia um livro de uma forma sequencial, rápida, intensa, e ele, tanto Coivaras da Memória quanto Os Desvalidos, me levaram a isso. Muito obrigado e espero ter dado algumas colocações para a reflexão dos senhores. Desculpa. Faltou falar de Padre Inciso. No livro, na página 178, ele fala de Padre Inciso, que o Padre Inciso teria contratado o serviço dele. Deixa eu ver aqui como é que... No ano de 26, no ano de 26, ele recebeu um embaixado de Padre Inciso pedir ajuda do cangaço, na pessoa dele, Virgulino. Mas esquivo e reticente, em cima de considerando-se boa política, o afilhado bastardo sabia o quanto valia o seu pescoço para as autoridades. E isso muito em entender a rogativa. Ele coloca aqui, achei na página 178, 179 e 180, colocações sobre o Padre Inciso, que também vale um outro momento, reflexões. Mas obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, Ivan. Parabéns aí pela exposição. Um método de engenheiro, não é? Você organizou cartesianamente, a gente percebeu que você progrediu na leitura com os achados que mereciam ser comentados. Eu vou dar a palavra sucessivamente a quem pedir aqui, tá certo? O primeiro que levantou a mão foi a Cel, então ele vai já com a palavra. Mas, se vocês me permitirem, eu queria fazer uma consideração geral sobre o livro, né? Ivan trouxe fragmentos e passagens relevantes para a gente entender a linguagem da obra, o tempo da obra, mas eu vou tentar fazer um registro geral, né? Uma tentativa de sistematização daquilo que foram as minhas impressões. Deixo a vocês os comentários a seguir, né? Esse não é um romance histórico, mas é um romance na história, né? Ele tem um tempo bem demarcado, né? Embora ele tenha 3 estágios, né? A gente percebe que há 3 momentos da vida do Coriolano que são mais marcados na estrutura do livro, né? E a narrativa, ela não é linear, ela vai e volta, ela se mistura. O livro tem 3 partes, existem 3 estágios da vida de Coriolano e não é linear. Os personagens, eles não aparecem à medida em que o tempo vai progredindo, mas à medida em que o autor considera relevante falar deles, né? É uma maneira de narrar também muito própria. Uma outra coisa muito, muito interessante desse livro é o seguinte: o narrador, ele ora está em terceira pessoa, ora está em primeira pessoa. Ele não tem um padrão formal de narração. Posso pegar alguns fragmentos aqui. No começo eu tinha até um lapso do autor, veja a ousadia do leitor, né? Achar que um escritor dessa envergadura ia cometer esse lapso. Aí depois, sucessivamente, isso vai acontecendo com quase todos os personagens. Então, toda vez que um personagem entra em reflexão, ele sai do narrador de terceira pessoa para o de primeira pessoa, sem transição. Sem transição.
né? E isso é para, suponho, reforçar o aspecto psicológico do romance, né? A potência do pensamento do personagem, né? Então, a gente tem no começo que não é exata. Começa pelo fim, né? Começa com. Até Matheus brincou no grupo, né? Lampião morreu, né? Lampião morreu. É um grito, né? Quase que uma libertação, uma coisa catártica, assim. Né? A maneira como ele descreve. Um dos capítulos mais bonitos mais bonitos não, mais assim. Mais. É bonito mesmo a palavra. Da literatura. Esse capítulo inicial, né? A festa pela morte de Lampião, né? Tem uma hora que a narrativa fala do sino dobrando, mas não está dobrando de tristeza pelo morto, é de alegria pelo morto. É um paradoxo, né? O sino da igreja badalando a morte de alguém, mas não a morte como tristeza, a morte como alegria. Eu achei isso de uma sofisticação estética absurda. Enfim, essa é uma percepção que eu tenho. O livro tem essas características. Ele é um livro pesado, às vezes, mas ele é um livro que tem humor, não é? Quando ele fala de padres, por exemplo, ele é de uma ironia agressiva potente. Quando ele fala de políticos, também. Olha só, veja que nome ele deu para o prefeito, que só aparece uma vez no livro. Zé Lopes do Rego Largo. Quer dizer, se ele queria ridicularizar, conseguiu, né? Convenhamos que conseguiu com facilidade, né? E, assim, é um livro de grandes personagens, como o primeiro foi também Coivara, né? O personagem feminino, vou deixar para a Rosa comentar, que ela tem mais agrado com essas coisas, né? O personagem feminino de Maria Melona está dialogando com o Diadorim, né, de Guimarães Rosa, claramente dialogando com ele, não é? O Lampião aqui tem uma coisa de Fabiano de Vidas Secas, né? Tem muito de Fabiano de Vidas Secas aqui nesse Lampião, não é? Um rei miserável, né? Ele é o rei do cangaço, mas ele é tratado como um miserável, não é? Muito, na época do livro, alguém perguntou a Francisco Dantas se ele não estaria romantizando Lampião. A resposta, salvo engano, foi no sentido: não, eu estou humanizando, ele é um ser humano, né? Obviamente era um bandido cruel, um acelerado, mas ele era um ser humano, ele tinha sentimentos humanos, ele tinha um amor por Maria Bonita, né? Ele tinha na narrativa do livro, pelo menos ele tem uma causa, que é a causa da vingança da morte do pai, e de fato, depois a gente comenta aqui, eu tenho uns livros sobre cangaço para fazer referência, de fato o pai dele era um homem correto, né? E que depois que o Lampião entra no cangaço, por conta de rixas familiares da região dele, etc., o pai dele é assassinado, assim, gratuitamente, né? Só como forma de alcançá-lo. Então, ele quer buscar, né, essa coisa de a polícia a volante, não é? E Lampião terem um tratamento equivalente, Ivan, é porque os registros indicam isso, né? Que o comportamento das volantes era tão bárbaro, tão cruel, tão delinquente quanto o dos cangaceiros, né? Na verdade, o desejo de, infelizmente, tem uma obra aqui do lado, o barulho vai incomodar, é o desejo de perseguir o cangaceiro leva as volantes a praticarem arbitrariedades contra o sertanejo, o que cria uma analogia com o tempo atual também, né? Em que a gente tem a atuação, às vezes, da polícia no combate ao crime de uma maneira delinquente também. Né? O que é que acontece, por exemplo, nas operações nos morros do Rio de Janeiro? Né? Morrer inocente e morrer delinquente, na cabeça do policial, é uma contingência. Faz parte da operação. O importante é que ele não morra no cumprimento do dever. Né? Então, a barbaridade vai nesse nível. Então, é um livro que tem muito sobre a hipocrisia da sociedade, o tanto que aquele coriolano sofre. Aliás, o autor para fazer personagem sofrer. Vamos combinar que ele tem um talento especial, né? É um livro que fala de inveja, né?
Veja o que fizeram com o pobre do Filipe, que era um cavalariano, como para usar o linguajar do livro, né? Cuidava, um tratador de cavalos renomado, ele perde tudo, né? Um livro sobre maledicência, o que é que Coriolano faz com a vida de Maria Melona, né? À base de uma maledicência, né? Um livro sobre violência, sobretudo. Todos os tipos de violência imagináveis, né? Todos os tipos. Tem uma cena, a cena do Coriolano cortando o cabelo com um barbeiro semi-cego, troncho, né? É uma cena até que tem ternura, mas ela tem muita violência ali também, né? São dois destruídos, né? Sobre exploração, aquilo que Ivan leu agora há pouco, não é? O sujeito precisa ter alguém que defenda por ele, quase que como um senhor feudal. Nos anos 30, no interior sergipano, tinham disso. Né? Um livro sobre injustiça, né? Óbvia injustiça. Né? Sobre o desprezo ao pobre, né? O que nos conduz ao título. Um livro sobre medo também. Né? Coriolano e Tio Filipe, né? Vivem com medo o tempo inteiro. O único destemido é Zé Ramo, que tem aquele final horroroso, né? Menos horroroso apenas que o de Maria Melona, na minha opinião, e de Tio Filipe. Enfim, é um baita livro. E assim, do mesmo jeito que Coivara da Memória já começa sofisticado no título, aquela incineração das lembranças, né? Aquela tentativa do escritor, né? Porque lá também o escrivão, que era sem nome, que era protagonista, tentava escrever as memórias dele. E aqui, o Coriolano tenta escrever o cordel dele, né? Do mesmo jeito que lá a Coivara da Memória é um título sofisticado, aqui são os desvalidos, né? Que é que se amarra diretamente com os miseráveis, né? É uma conexão inevitável, né? Do mesmo jeito que se falava, meu Deus, os miseráveis de Honoré de Balzac. O que Balzac falava lá dos miseráveis do século XIX francês, né, os injustiçados sociais de lá, Chico Dantas está falando aqui, é um romance que tem esse caráter de denúncia, né? Enfim, é um livro fantástico, é um livro fantástico. Não é um livro fácil, não é? É um livro que lhe dá satisfação na leitura, porque ele exige uma energia mental muito grande. Mas, enfim, eu não já falei demais também. Eu deixo aqui esse registro para que vocês possam complementar e melhorar. Eu me engraço demais dessa literatura, me sinto encantado mesmo, a palavra é essa. E essas são as minhas ponderações. Eu vou passar primeiro para Anselmo, quem depois se habilita, para eu já ir passando. Rosa. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar Ivan pela... Ele estava preocupado se não conseguia ser sucinto e atingir esse objetivo. Você conseguiu, Ivan. Você foi muito bem. Parabéns. E só uma observação, Zé Hollenberg, o Miserável é de Victor Hugo. Você falou Honoré de Balzac? Eu sabia que eu estava errado, só errei o francês também, né? Foi um erro. Victor Hugo. Veja só, eu fiquei impressionado, eu já tinha lido os Visualidos. Engraçado como é importante fazer uma segunda leitura, às vezes. A primeira vez que eu li, eu não consegui captar essa densidade da ideia de se tratar de uma forma tão grandiosa daqueles que não têm valor. E é isso que Chico Dantas faz. Ele pega aquilo que ninguém dá valor, até a partir do título, né? Os desvalidos, os que não têm valor, e ele trata disso com uma grandiosidade, elevando ao máximo a capacidade de humanizar aquele que socialmente sequer é humanizado. Porque a sociedade nem considera, na verdade. Né? Então, quando a gente vê o desespero de Coriolano, e lembrando, Zé falou do barbeiro que vai cortar o cabelo dele, que é outro destruído, né? A gente percebe que, mesmo sem valor nenhum, ele consegue tentar resgatar uma dignidade de cada personagem desse. Eu acho que esse é a grande arte de Chico Dantas, conseguir trabalhar com a matéria que muitos autores, ao longo
da história da literatura trabalharam. Hollenberg lembrou dos Miseráveis, mas a gente pode lembrar de todas as tragédias gregas, que tem também a figura de pessoas sem valor na história, porque tem, de um lado, os heróis e os sem valor. E ele aqui ele não trata de nenhum herói. Lampião não é herói, a Volante não é herói, Coronel não é herói. Ninguém passa além de ser um ser vivente capaz de sofrer essas violências todas que ele descreve. Então, é um livro que pode virar 3, 4 filmes, viu, Zé? 3, 4 filmes. Ele tem matéria para gerar 3 filmes assim de altíssima qualidade em termos de narrativa. Né? Já é, viu? Não, eu tô falando assim, você pode dividir em vários filmes, entendeu? Não um filme só, mas vários filmes. Cada capítulo pode ser um filme, ou mais de um, porque você trabalha com uma ideia. Lampião tem vários, né? A história de Lampião é contada de várias formas e de várias maneiras. Mas a questão do desvalido ela é tão forte e permanente que, se tirar o linguajar nordestino, sergipano, e colocar o carioca, você está falando das comunidades do Rio de Janeiro hoje. Se você trocar Volante pelas milícias, o Lampião pelas milícias e pelo narcotráfico, e falar da polícia do Rio de Janeiro, você está falando a mesma coisa. Se falar daquelas pessoas que estão no meio, são as pessoas da comunidade que morrem de bala perdida, que ficam com medo de sair para trabalhar, de mandar o filho para a escola, de saber se chega vivo quando retorna do trabalho ou não. Então, é um livro de uma atualidade, é aquilo que eu digo, a literatura local ela tem a força de ser universal. Isso me lembra muito os romancistas russos, Gorky e outros. Exatamente. Não é, Evaristo? Exatamente. É pensar com o pé no chão. É o que Tolstói dizia. Você só pensa o mundo com o pé no chão, de onde você coloca o pé. Exato. Então, aquilo que é local consegue ser universal e atemporal. É de qualquer tempo. Era isso. Eu não quero tomar o espaço, porque o nosso tempo está curto, mas eu não podia deixar de falar essa impressão tão fantástica que eu tive nessa leitura que eu fiz pela segunda vez dos Desvalidos. Obrigado. Perfeito, Anselmo. Eu assim, endosso tudo que você disse, acho que os colegas também. Vou passar a palavra adiante, mas quero dizer que tem um filme gravado não, filme realizado sobre a base de Os Desvalidos, chama-se Canta Maria. Ele está no YouTube, disponível inteiro. É uma adaptação, né? A primeira cena do filme mostra Felipe domando cavalos numa praça numa cidade da Paraíba. A gente sabe que é da Paraíba porque tem uma bandeira da Paraíba no fundo, né? Nego e tal. Mas, e aí tem outras adaptações, essa é a primeira, o filme todo é adaptado, mas os personagens estão lá. Está Maria Melona, está Lampião, está Coriolano, está Felipe, está Zé, estão todos lá. Então, fica a recomendação do filme também para quem quiser ver conteúdo. E as atuações estão ótimas, estão ótimas. Eu fico... Há um álbum de Joésia Ramos, que disponível no Spotify, mas também está no YouTube, para quem quiser ouvir, né? Que a primeira música se chama Lampião Morreu, né? Que ela começa com um grito, e alguém gravou a peça do Emboaça e pôs no YouTube também. Eu vou botar os links lá no grupo. Então, não é a mesma coisa de assistir no teatro, eu não pude ver na época, mas fica o registro do conteúdo para quem quiser. Acho que agora Rosa, depois Evaristo. É isso? Tem áudio, Rosa. Tem que abrir o microfone. Desligado o áudio, eu tinha desligado o áudio, desculpa.
Acabou a bateria aqui no meu celular e eu fiquei meio atrapalhada. Bom, gente, bom dia para vocês todos. Obrigada, Ivan, todos que já comentaram. Anselmo, adorei a frase que eu adoro, Evaristo, do escritor russo, é: se queres cantar o mundo, primeiro a tua aldeia. Não é essa? É isso aí, né? Isso aí pode ser extrapolado para tudo, esse livro. E aí tem alguns personagens, eu queria falar da Maria Melona, já que o Zé Hollenberg falou aí, que eu achei ela uma figura fascinante, sofrida, coitada, um horror, né, a vida dela. Desvalida total, né? Mas ela é interessantíssima. E tem uma frase que ele disse sobre ela que eu achei fantástica: é muito botada. Gente, é um espetáculo isso, né? É muito botada. Eu falei, gente, nunca tinha ouvido isso, mas é uma coisa que você olha a figura. Então, ela era uma figura interessante, charmosa, sensual, e estava no lugar errado, no tempo errado, né? E teve aquela maledicência do Coriolano, que fez mal o resto da vida, e ela teve aquele fim trágico no bando de Lampião, e no fim a gente não sabe o que aconteceu com ela, não é? Ela não sabe. Você sabe que ela deve ter morrido, provavelmente, mas não tem. O destino dela, Rosa, é dado em uma frase muito pesada, inclusive. Desculpe interromper. Ela é encontrada pela volante. Sim. É morta e ela é fatiada e deixada ao buço. É mesmo. Eu não tinha lembrado, que eu acho que eu esqueci de propósito, sabe? Porque é muito cruel. É cruel. E aí, para falar sobre um comentário com as coisas do Ivan, que eu acho o Lampião um bandido, e eu gostaria de mostrar esse livro que eu li, que eu achei, já falei com ele sobre Zé, se vocês não leram ainda, sugiro que leiam, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, de Adriana Negreiros, que é a mulher do Lira Neto. Então, esse livro é fantástico e mostra, se não leram, recomendo, mostra tudo isso que falaram. Quer dizer, Lampião é um misto aqui, a gente vê muito isso, que tem uma parte humana, que ele era apaixonado pela mulher e tinha uns códigos de ética dentro do bando lá onde eles viviam, eles não ficavam com as crianças, porque as crianças, o choro e tudo mais, e o rastro que deixava, né, digamos assim, era fácil para a polícia encontrá-los. Então, esse livro é assim arrepiante. Depois que eu li esse livro, eu tomei horror a Lampião e tudo que disse. Se bem que acho também, como o Zé disse, o lado humano, não deixa de ser, é um ser humano que ele tinha esse lado que tem que ser destacado aqui, né? Bom, a Maria Melona é uma figura extraordinária, isso que eu digo, vale um personagem de um filme, de um teatro, qualquer coisa, só ela, nisso aí, se retirar as coisas dela, já vale o teatro. Então, tem muita coisa para comentar, mas eu prefiro não falar, só anotei uma frase aqui, que ele sabe ser romântico também, né? Apesar de ser duro, o Francisco Dantas. E tem uma frase que eu queria concluir só esse pedaço meu, que é: quando as estrelas pegam a luzir, esquecidas de apagar. Eu achei genial essa frase, né? É uma coisa linda. Às vezes, quando você vê uma noite estrelada no nosso Nordeste, né, a gente tem... quando eu li isso, eu digo, poxa, mas é pena que a câmera não pega, mas é isso aí. Eu achei muito bonito. E o Coriolano, eu acho que ele tinha um misto de atração e repulsa por Lampião. Não é? Ele tem um sentimento meio dúbio, apesar de tudo que ele sofreu, e o fim é trágico, né? O final do filme é uma coisa, o final do livro é uma coisa, é um drama completo, né? Eu fiquei impressionada. Eu não esperava que acabasse daquele jeito. Né? Então, foi realmente uma coisa triste. E o Felipe, que é uma figura, né, extraordinária, assim, né? Ele era um cara bom, era um cara honesto, era um cara delicado, que, como a mulher que ele apaixonou-se tardiamente, ele era também uma figura imprópria para o tempo e para o local onde ele estava. Né? Então, realmente, tudo isso que Zé falou, eu até anotei aqui, o ódio, a maledicência e tal, mas já foi falado. Obrigada. A gente é que agradece, Rosa. Assim, os personagens femininos dele, a gente tem livros mais para frente em que isso vai aparecer novamente, são muito fortes. Fortes, todos os personagens femininos. No anterior era a Luciana, né? Era a Luciana. Aqui ele faz uma Maria Melona, né? Uma cangaceira, né?
houve mulheres no cangaço, poucas, embora, mas houve um bando, inclusive, muito conhecido, me falta o nome dela agora, é um paradoxo, né, muito conhecido, cujo nome eu não me lembro, mas enfim, é que foi comandado por uma mulher. Depois que Corisco desaparece, Dadá comanda durante um tempo. Isso. Então, assim, a gente tem figuras femininas no cangaço, mas elas são menos lembradas, né? Elas são menos lembradas. Não porque são criminosas, né? Elas são menos lembradas porque são mulheres. A condição feminina no Brasil produz isso, o esquecimento, o esconder. Agora, o bacana da Maria Melona, desculpe a extensão do comentário, é que é o seguinte, ela começa bonita e cestrosa, ela se torna, não é? Uma esposa exemplar. Exatamente. E quando ela é injustiçada, ela acaba no cangaço. E depois se descobre que ela vai para o cangaço grávida, né? Grávida. Isso, grávida. Tem uma passagem muito breve no finalzinho do livro e tal. Então, eu acredito que, de certa forma, o resgate que ela faz do Felipe, naquela cena antológica, né? Coisa maravilhosa da literatura, né? Aquilo é assim, uma página fantástica, né? Tem a coragem de Zé Rambo, o medo de Felipe, não é? A covardia de Lampião, não é? Não é? Tudo junto, não é? E como é que chama? O resgate que Saiquica, não é? Que já é o novo nome de Maria Melona, que tinha virado Zé Queixada, que aí vira Saiquica. O resgate que ela faz do amor da vida dela, para logo depois morrer de forma trágica, né? Na mão da volante. Ela morre daquele jeito que eu descrevi, na mão da volante, na mão da força pública, na mão da lei, né? O que não deixa também de ser uma demonstração, né, de como a violência e a lei, né, não imperavam no sertão, aliás, como a violência imperava e a lei não, no sertão naquele tempo. Me estendi de novo, né? É um mau costume meu. Pelo meu registro aqui, agora é Evaristo, depois Matheus, depois Roberto. Muito obrigado também, Zé e Ivan, pelo relato. Eu fiquei muito ensimesmado com toda a leitura, estando à distância e vendo tudo isso acontecer. Minha mãe sempre dizia, quando a gente estava muito danado, que a volante de Baltazar estava passando. Então, esse imaginário da volante não é simples, ele é complexo, tão complexo quanto o Lampião. A força policial ela se enraizou e foi normalizada como violenta. Ela entrou no dito popular, né? E isso é muito grave do ponto de vista civilizatório. E como as elites bestializaram e bestializam o país, né? Eu acho que o livro dialoga demais com o Lima Barreto, os Brasundunas, né? Há uma bestialização, e essa bestialização vai produzir toda sorte de coisa. O cangaço é um produto dessa bestialização, e eu acho que o melhor trabalho é uma tese de doutorado do professor da Fundação Joaquim Nabuco, que ele vai dizer que Lampião, no fundo, é um cara que queria ser apenas também um coronel, né, e ia usar todas as ferramentas de violência e de poder que um coronel usa. E isso dialoga completamente com o livro, né? Então, ele não é melhor nem pior do que qualquer membro da elite do sertão. Uma outra correlação que eu acho que é muito importante com esse livro também uma tese de doutorado que fala sobre os brancos pobres numa ordem escravocrata, né, Coriolano e os demais, e o próprio Francisco Dantas é esse branco pobre no ordem escravocrata, ou seja, ele não é nem senhor de terras, ele não é senhor de escravos, nem senhor de terras, e também não é um preto que está realmente no fim do processo. Ele fica sempre migrando no que Marx vai dizer que é uma classe em disputa, né, ou seja, é uma classe média que cai, que sobe, que desce, que vai, que volta, e nunca está em lugar nenhum, né? E o branco pobre na ordem escravocrata é um ser muito específico, né? Itabaiana, de onde eu vim, é produto desse branco pobre no ordem escravocrata, né? De pequenos fundiários que estão ali lutando a qualquer rasgo de possibilidade de comércio e de violência e de não pagar imposto e de se safar. Então, nessa ordem, eu acho que o Francisco, ele é muito bom quando ele
exatamente naquele ponto que o Ivan chamou a atenção, agora tudo muda para pior, não há mais quem puna pelo mais pobre, né? Não é que vai fazer pelo pobre, é que puna pelo pobre. Veja, a ordem é de uma bestialização, a ordem é da vingança. E isso é muito sério, porque isso nos governa do ponto de vista das reações que a gente tem em relação à civilização brasileira. Não se trata de empurrar o país para frente, mas de achar uma maneira de punir quem nos parece inimigo. E isso está entranhado. A felicidade está em punir alguém por alguma coisa, não necessariamente resolver a questão. No dia que eu comecei a ler, um colega meu daqui de Genebra foi para a posse do presidente do Irã, acompanhando a comitiva do Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin estava do lado do representante máximo lá do Hamas, que foi morto naquela noite. E eu mandei exatamente a primeira linha, a primeira página do livro, né? Lampião está morto, vamos colocar na igreja. Ele é das letras, né? Eu não sou da letra, mas ele ele na verdade é especialista em semiótica, e ele riu que se acabou com isso, porque no fundo obviamente que o Francisco Dantas não está falando disso, mas é o mesmo sentimento, percebe? O Ocidente comemorando a morte de alguém, e a revanche vai vir. E a revanche vai vir a qualquer momento. E a história não vai acabar, né? Eu acho que esse é um diálogo interessantíssimo entre tempos históricos diferentes e o sentimento ser o mesmo, né? Alguém se arvorando a ser justiceiro de um povo ou justiceiro de uma causa de uma maneira completamente atabalhoada, mas que tem a sua causa, portanto, não há como invalidar a causa. E como é que o povo reage a essa causa, né? Muito interessante. Por fim, eu só queria destacar, e me pareceu que o Coriolano é o próprio Francisco. É o próprio Francisco Dantas. Na minha opinião, quando ele coloca os dilemas de ser escritor dentro da cabeça de Coriolano, na página 21, pelo menos na minha edição, que ele diz assim: mal principiou a acovaitar as primeiras linhas, tanto era a ambição de se contar que a coisa pareceu até que ia. Mas com a mão, esse mais está implícito, com a mão empapada em sentimento, engavetava uma frase atrás da outra. E mais por paixão e necessidade de dizer do que por pachorra de inventar, se deixou ir nessa faina, fortando a desgraça do entusiasmo, afogado num redemoinho de ideias e palavras que lhe arrebentavam os anéis do coração. É quase o autor falando de si mesmo, porque é o sofrimento dele de colocar Coriolano como esse, o que o Zé colocou, que é esse narrador em terceira e primeira pessoa. Porque, na minha opinião, Coriolano é o próprio Francisco Dantas querendo entrar na cabeça de nós mesmos para tentar entender que é difícil falar desse jeito como ele está falando, e ao mesmo tempo sendo universal e sendo local. E essas violências que ele, menino, deve ter sofrido, e ele é um homem pobre no Ordem Escravocrata, um branco pobre no Ordem Escravocrata, porque ele só vai, né, chegar à literatura e ao mundo, digamos, das letras, da academia, muito depois de muito sofrimento, como desvalido. Então, eu acho que o Francisco Dantas é o próprio desvalido. Essa é a minha observação final, de que o Francisco Dantas é a própria instrumentalização do livro. Esse livro, no fundo, para mim, é um objeto de alta análise dele, do universo que o pariu, né? que o jogou para fora dessa ordem de bestializar, de desvalidos, para a ordem, digamos, de alguém que é pelo menos remediado no capitalismo. Obrigado. Boa, Evaristo. Obrigado a você. Você vê que cada pessoa traz um jeito diferente de ver o livro, lembra de passagens que os outros não enfatizam, né? Cada qual toma a história por uma ótica diferente. Literatura é um negócio grandioso por isso, né? Por isso. Na ordem aqui, se eu não estou enganado, é Robério, né? Depois Mateus, depois Fábio. A palavra, delegado. Manda as ordens aí. Não, eu acho que é Mateus Hollenberg, o próximo. Você ouviu? Então, vamos lá, Mateus. Então, defenda Lampião, faz favor. Não teria qualquer problema a inversão, Roberto. Mas, então, sigamos, né? Bom dia a todos. Reitero o prazer e o privilégio de estar nesse grupo.
alguns estavam na nossa última reunião, que aconteceu no dia 8 de junho, quando nós comentamos Coivara, né? Está até gravado aí no YouTube, outros não estavam, mas estão hoje. E outros que estavam naquele dia não estão hoje. Então, até nisso, o grupo fica, né, diversificado, né? Começando com um comparativo com a nossa última reunião, e aí eu vou ser meio contra-majoritário, eu, sinceramente e honestamente, eu preferi Coivara da Memória a Desvalidos. Disparadamente, eu preferi Coivara, e aí, naturalmente, vem alguns fatores pessoais, né? Formação acadêmica, formação profissional. Ali no Coivara você tinha aquela expectativa daquele júri que ia acontecer e nunca aconteceu, a ideia daquela prisão domiciliar no cartório, isso talvez, pela minha atuação profissional, pelo meu dia a dia, me despertava muito mais. Veja, estou tentando ser bem cauteloso nesse comentário, não estou em nenhuma vírgula desmerecendo qualquer tipo de situação. Quem sou eu, né? Apenas uma questão de preferência. Preferi um a outro, sendo que os dois são excelentes, mas é muito pessoal, como eu acredito que muitos integrantes do grupo estejam com a perspectiva invertida, tenham preferido os Desvalidos, o que é também absolutamente razoável e natural, mas eu trago isso como uma ponderação, né? O conceito de desvalido, segundo a Bíblia, veja que interessante, eu fui pesquisar na internet, segundo a Bíblia, é aquele que se vê sem apoio, recursos ou forças, desprotegido, desamparado, desgraçado. Isso está na Bíblia como conceito de desvalido. Veja como o Zé falou, né? O título já chama a atenção. Né? E como participação, né? Eu ouvi aí a Rosa falando de Maria Melona, vocês... Na verdade, a Maria Melona teve que se converter em homem, né? Ele virou Zé Queixada, né? Porque para entrar no bando, ela era uma mulher disfarçada de homem, né? Porque a figura feminina era tão, né? Que ela precisou, tanto que no primeiro encontro do Coriolano com ela, ela precisa se identificar, porque os traços físicos femininos estavam todos, né, disfarçados ali, e ela se apresentando como entonação de voz, a questão da roupa e tudo mais. Ivan foi o relator do livro, e minha afinidade pessoal e ideológica com o Ivan não é de hoje, é mais de 20 anos, e eu, enquanto o Ivan falava, muita coisa que ele leu eu tinha até separado para ler também, né? Algumas coisas até coincidiram, porque assim, o meu destaque é justamente essa dicotomia da figura de Lampião. Lampião é herói ou é vilão, né? Há quem chame Lampião de Robin Hood do sertão brasileiro. Robin Hood é aquela figura, né, que é aquele que tira dos ricos para dar aos pobres, né? Veja, né? Eu tenho um grande amigo que é promotor em Pernambuco, e até brinco com ele de vez em quando. A figura do Lampião é tão importante, historicamente e culturalmente, que em Pernambuco, promotores reais, juízes reais, fazem um júri simulado de Lampião, justamente para submeter a figura de Lampião à sociedade. E pasmem, essa atividade já foi repetida algumas vezes, e ele me disse: Matheus, prioritariamente ele é absolvido. Prioritariamente ele é absolvido. Ele chega a ser condenado em alguns eventos. Eu brincando com ele, ele disse: rapaz, o Ministério Público aí deve estar com pouca coisa para fazer, porque está fazendo júri simulado. Ele, não, você não tem ideia de como a figura desperta interesse da sociedade daqui. E olha que ele morreu em Sergipe, né? Na Gruta de Angico, né? Mas ele tem passagem por Alagoas, por Pernambuco, pela Bahia, né? E aí, em vários trechos do livro, eu tinha separado alguns, Ivan já antecipou, mas eu vou pedir licença, já que separei, acho que esse não coincidiu. Na página 174, é um trecho interessante que diz assim: enquanto espia a luinha deslizar bem vagarosa, indo para as bandas do coito da Taiçoca, onde Maria Bonita bem podia estar reliada e penando com dor de ter menino, Lampião invoca os parentes decaídos em defesa do cangaço em nome de não ser preso que nem Antônio Silvino. E mais por algum ponto de orgulho de quem já está acostumado a se ver temido e procurado por coisas de justiça, sem render vassalagem a seu ninguém,
a ponto de se sentir animado e seguir em frente, mesmo retalhado por dentro e bem sozinho, como se for um sobrevivente condenado a punir até o fim o sangue bravo e generoso de sua gente honrada e padecida. Muito diferente das grandiosos impostores que nem o coronel Petrolino, o satanás mais nojento que já pisou na Bahia. Ou seja, ele é um revolucionário, ele é uma arma contra um sistema. Ele tem as suas bondades também, né? Na página 205, Ivan leu um trecho, eu circulei até um trecho um pouco maior, eu grifei até um trecho um pouco maior. Ivan falou aí de um atestado de muita direiteza nessa página, mas eu peguei um trecho até um pouco maior, né? Incomodado com o derradeiro trompaço abaixo da outra batata do joelho, o rei franze o couro da testa em rugas, que se não estivesse sozinho e não fosse de noite, de certo dava na vista. Aí, embaraçado nesse serviço penoso de reajuntar em palavras só sentidas o seu punhado de caridosos feitos e boas intenções. Caridosos feitos e boas intenções. Puxado por secreto imperativo de ter diante de si um espelho onde possa esquadrinhar a porção de sua alma talhada e misericórdia. Veja, eu, assim, pessoalmente, eu acho Lampião um bandido também, Ivan. Eu sempre associo, né, que a gente estudou, que a gente sabe, que Lampião é um malfeitor, realmente. Ele é um transgressor, quanto mais da legislação, ainda que contextualizado naquela época, né? Mas, assim, essa dicotomia, e acho que vem muito desse espírito de democracia, de contraditório, de ouvir a outra parte, é sempre bom, porque, assim, de fato, uma leitura dessa obra, apesar de eu ter preferido a anterior, mas nos reflete para isso. Veja, não dá para sempre ter como verdadeira e integralmente correta um lado da história, né? Toda história tem o outro lado também, né? O inferno sempre está no outro, né? E aí isso vale para várias questões do nosso dia a dia, profissional, inclusive, né? Muitas vezes, sei que tem colegas aí de todas as áreas, mas às vezes nos é apresentada uma versão, quando a gente vai ver, tem uma outra versão também que contradiz, e você às vezes compra aquela primeira versão, né? Estou falando mais sob o ponto de vista profissional, quando você vê, você até passa por situações de um certo desconforto por ter comprado aquela versão inicial, e esse é um personagem controverso da história, mas eu continuo, a leitura não me demoveu, Zé, da ideia de me filiar à corrente, ainda que me entenda, mas assim, a reflexão foi bem valorosa, né? Os personagens são bastante intensos, eu não vou repetir aqui, as reflexões que eu tinha feito eram nesse sentido, com esse registro, de que aguardando o próximo livro, se tivesse uma hierarquia, já que estamos nas Olimpíadas, a medalha de ouro, para mim, continuaria com a Coivara, né? O Desvalidos, por enquanto, está com a prata. Vamos ver se no nosso próximo encontro teremos outro, mas essa, repito, a opinião pessoal, respeitando integralmente quem pensa o contrário e agradecendo mais uma vez a oportunidade desse debate, né, dessa leitura e dessa interação com pessoas tão diletas e comprometidas com a leitura e com o aprendizado e com o debate como um todo. Muito obrigado. Obrigado você, Matheus. Tem uma coisa bonita aí que você chamou a atenção, que é o seguinte, né? A gente que advoga, a gente aprende a ouvir, né? Até fala muito, né? Como eu, como você, tá? A gente até fala muito, mas a gente aprende a ouvir. E é impressionante como as pessoas sempre conseguem explicar, justificar, ter uma narrativa, né, para a experiência que precisa ser defendida no processo. É muito difícil, para não dizer absolutamente excepcional, você usar a expressão indefensável, né? É uma coisa... Então, assim, veja que o maior delinquente que se pode noticiar no Nordeste encontra, ainda que na literatura, mas também tem quem faça isso nas ciências sociais, uma defesa, né? Se não uma defesa dos seus atos especificamente, né? Das suas atrocidades, das suas barbaridades, dos seus crimes específicos, da sua mentalidade, né? Da sua maneira de ver o mundo, né?
Foi porque tinha que vingar alguma coisa, no caso, a morte do pai. Era um homem que amava, tinha a mulher, que cuidava. Tem uma cena dele em um parto, né? No meio de um confronto com a Volante, que é sofisticadíssima De também. que ele era um romântico, Zé. Com a mulher, ele era um romântico. Ele cantava Mulher Rendeira para ela, né? Então, assim, a gente canta uma música que há quem diga que foi composta por Lampião e trata como do folclore brasileiro, né? A Mulher Rendeira, né? Há quem diga que foi composta por ele, inclusive. Então, assim, não é um esteta. Veja só, Teta. Lampião E era um é esteta. importante dizer, só um pequeno adendo, todos os bordados feitos no cangaço eram feitos pelos homens, não eram feitos pelas mulheres. Isso nesse livro aqui mostra isso. Ele criou a estética do cangaço, que virou a estética do Nordeste. Exato. Né? Pouca coisa. Isso não Exato. é pouca coisa. Não, Não é ele era pouca... Veja, ele podia pôr um chapéu de couro, a moda antiga, arredondado, né, parecendo um chapéu coco, mas ele dobra, né, põe uma estrela de São É. Então, assim, aquilo é só beleza. Aquilo é uma tentativa de fazer o belo no meio do árido, né? Horror. Não estou dizendo, não, estou dizendo que os olhos de um ser humano procuram beleza, é natural que seja assim. Né? Mesmo o de um delinquente, mesmo de um homicida, né? Então... Zé, só um instantinho. Falando de esteta, ele esteve na minha terra, em Capela, inclusive com o único objetivo de ir ao cinema. Ele era apaixonado por cinema. Quem é testemunha disso foi meu professor, Cabral Machado, de quem eu sou biógrafo, né, que me contou. Ele, menino, o tio do professor Cabral Machado era o prefeito, o padre Juca, e ele foi à prefeitura e, na verdade, que a única coisa que ele queria naquele dia era assistir um filme no cinema do padre em Capela. Deixa eu só fazer um comentário desse livro, já que você falou isso aí, que eu achei interessantíssimo. Teve um aniversário da Maria Bonita, e ele quis comemorar o aniversário dela. Alugou, sei lá, alugou o quê? Pegou uma barcaça daquela do São Francisco e foi buscar uma banda de jazz em Pão de Açúcar, que trouxe sobre embaixo de arma, claro. E a banda de jazz tocou a noite inteira nessa barcaça, no Rio São Francisco, para homenagear a mulher. Essa passagem desse... Eu achei fantástico isso. Eu digo, gente, eu já gostei de Lampião. Olha, os nazistas faziam a mesma coisa com os artistas franceses, ok? Não podemos romantizar. Não, pois não. Mas eu quero dizer que é uma personalidade muito complexa. Como o Zé disse, tem um lado, né, que precisa ser visto, nada é indefensável. Exato. Assim, não se trata de, para usar uma expressão que eu desgosto, mas enfim, não se trata de bandidolatria. Não. Se trata de verificar o que é humano ali. Sim, no bandido. Exato. Não é um animal absoluto. Não. Ali é um ser humano. Uma última coisa, assim, só para explicar porque é que ele vem para o lado de cá. Não é? Eu não sou um estudioso do cangaço, não é, mas de vez em quando eu leio sobre. Uns 2 em 2 anos eu passo por um livro e tal. No momento eu estou concluindo esse aqui, levado inclusive pela leitura dos Desvalidos, né? Chama-se Os Homens que Mataram o Facínora, que rouba o título do filme de faroeste, né? Os Homens que Mataram o Facínora, que conta a história não dos cangaceiros, mas dessa vez das volantes. Né? Ele busca a figura dos policiais. Se tiver muito barulhento aí, acenem, que eu paro de falar, que a obra está em curso aqui do lado. Então o que é que acontece? Lampião costumava atuar na faixa mais ao norte do Nordeste. A zona de costume dele era a natural dele. Ele é pernambucano, né? De Bela Vista, depois Serra Talhada, ele fica por ali. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Ele fica naquela região. Ocorre que, em um dado instante, a polícia de Pernambuco muda de direção. Não é? O governador Estácio Coimbra designa um secretário de segurança, um jovem advogado, me fala o nome agora, mas, salvo engano, é Eurico de Souza Leão, o nome dele, posso estar enganado, e esse cidadão resolve mudar a natureza da volante pernambucana. Ele passa a usar sertanejos como soldados, gente que domina a geografia. E aqui, outro parênteses, a gente está falando de intertextualidade,
A gente esqueceu de falar que Chico Dantas conversa muito com Euclides da Cunha, né? Com o homem, a terra e a luta. Tá? Os 3 pedaços do sertão, dos sertões. Mas voltando. E aí o secretário de segurança resolve fazer isso. E aí a vida de Lampião naquela região começa a ficar mais difícil. E ele vai sendo empurrado pelas volantes até o São Francisco e atravessa para Sergipe. Aí depois, se Rony Von ainda estiver por aqui, ele pode até contar a história talvez do maior coiteiro que Lampião já teve, que foi um governador de Sergipe, era Nildes de Carvalho. Foi, Leonildo Carvalho, já que diz também. Exatamente. Esse livro também fala disso. Pois é, Heronildo de Carvalho era capitão do Exército. Olha você, capitão Lampião, capitão Heronides. Vamos ficar só nesses 2, para não polemizar. Então, o capitão Heronides de Carvalho, filho de Antônio Cacheiro, esse sim coiteiro de Lampião, não ataca, não perturba Lampião em Sergipe. E, por conseguinte, Lampião tem uma conduta, digamos assim, abrandada pelas bandas de cá. Na Bahia, sobretudo ali na região de Jeremoabo, logo depois da nossa divisa e tal, Lampião também atua, né? Pela geografia do Rancho do Aribé. O rancho está ali, né, na divisa de Sergipe com a Bahia, caminho de Jeremoabo, aquela coisa por ali. E o coronel, segundo a literatura, não posso afirmar que o seja, João Sá, era também coiteiro de Lampião. Né? Então, até um município com esse nome, ali também naquela região. Então, o coronel João Sá era coiteiro de Lampião. Aqui no livro aparece um coronel João alguma coisa, me falta o sobrenome agora, não é? Mas é claramente um diálogo, né, com o coronel João Sá. Então, Lampião vem para o lado de cá, do São Francisco, e não volta mais a Pernambuco, né? Não vai mais para o lado de lá, porque a polícia de Pernambuco desenvolveu métodos de caçada mais eficazes. E ele considerava Sergipe e Bahia menos arriscados para ele, que tinham mais coiteiros, tinham menos, a polícia tinha menos. Só que ele morre, né, como todo mundo aqui já sabe, em Sergipe, mas pelas mãos de uma volante alagoana, que atravessa o rio. Até escrevi um artigo no Correio de Sergipe sobre isso, vou resgatar e pôr no grupo, né? Porque pela história de queijos, né? Eu não vou contar não, porque eu já me desenvolvi, eu vou atrapalhar o horário de todo mundo, mas eu ponho lá no grupo que não é? A história é fantástica, né? Lampião é vítima de um fornecedor irritado, né? Fornecedor irritado. Robério, por favor, desculpe aqui se eu retardei muito a sua entrada, né? Bom dia a todos. Felizmente não participei do primeiro encontro, mas assisti a gravação depois. E o que eu acho interessante do que Matheus aí falou sobre a diferença, né, da percepção da primeira obra e da segunda. Eu acho que isso que é o barato da arte, né, de uma obra que se pretende artística, né? Ela conseguir conversar com o ser humano, né, com a complexidade do ser humano, né, de tocar de formas diversas, né? Isso é incrível. E nessa obra não é diferente. Em que pese a tristeza dos desvalidos, o título já indica, da aridez do cenário, né? Eu tive uma percepção diferente do que dos demais aí, né, comentaram, né? Eu adorei nessa obra foi o humor, a forma como o autor, ao contrário do que faz em Coivara, que é um texto que é mais árido, mais difícil, uma vida dura, a superação. Nesse daqui eu vejo uma movimentação, sabe, do ser humano. O ser humano movimentando, ele não está preso ao próprio destino, sabe? Ele muda de profissão, ele muda de cidade. Eu fiquei encantado com isso daí. Né? Essa capacidade, porque tem um antropólogo, né, chamado Giertz, né, que ele diz assim que a gente nasce com um equipamento que dá para viver 1000 vidas, mas acaba vivendo só uma. E os personagens, por mais que sejam pessoas humildes, simples, né, que a gente talvez tenha essa impressão, né, do homem humilde e simples, meio fadado à única vida, eles procuram, né, se mover, todos eles de alguma forma. Zé Ramo muda, o próprio Coriolano, esse daí nem se fala.
o tio Felipe, todos eles de alguma forma tentam mudar, né? Então, assim, a riqueza de personagem me chamou muita atenção. Adorei assim, a riqueza, sabe? A complexidade de cada um. Mas eu destacaria um, mais por esse tom aí do humor, que é o Mestre Cantilho. Pô, adorei, cara, o Mestre Cantilho. Sabe aquele cara, tem uns trechos aqui que eu selecionei que ele fala assim, Coriolano, se for viajar mesmo, vá com Deus. Se lembre que fico aqui. E este povinho não me dobra. Morro de fome, mas não perca a pose. Então, você era uma figura, sabe, que já não tinha cliente, mas continuava com aquela bossa, né? A mesma coisa do domador também de cavalos, né? Que tinha uma fineza, né, no fazer, né, na prática, né? Então, assim, tem vários trechos que eu achei muito engraçados, sabe, muito divertidos, e foi uma sacada interessante do autor, porque para falar de um texto árido e tornar ele mais até palatável, ele se vale do humor, né? Desse lado, assim, que por mais que... Tem um trecho aqui também que eu selecionei, que também é outro personagem que eu achei muito engraçado, que eu também vi no interior, né? Nossa Senhora de Luz, Lagarto, né? Cresci nessas cidades, que é o dono de bodega, né? O bodegueiro, né? E ele fala de um, Janjão Devoto, né? Devoto. Ele fala bem assim, vai imaginando que a vida é muito engraçada. Mestre Cantilho, eu mesmo e tio Felipe, diz o povo que se arruinaram devido às suas manias. E Janjão Devoto, com este mau costume de intratável, por que é que ano a ano enricou? Por que diabo será que esses caprichos afrontosos e tão declarados não pegam em gente mal procedida, em bodegueiro safado, e só prejudicam mesmo quem tem algum engenho por dom, ou vive a cuidar de sua arte? Negocinho invocado. Então, assim, acho que é uma delícia o texto. Eu não consigo dizer qual foi a melhor obra, mas ela com certeza tem pegadas distintas. A gente reconhece o autor, claro, né? A prosa aqui é bem marcante, né? O vocabulário rico demais, né? Dá gosto de ser nordestino, né? Da obra de Francisco Dantas, dá um gosto, sabe? Até quando eu termino de ler, eu começo aqui a falar usando determinadas palavras assim do livro, aqui em casa, sabe? Mas eu fico assim olhando, poxa, que foi? Ficou mais nordestino agora, aí você fica mais nordestino, você reconhece, destaca assim sua identidade, né? Então foi isso, quero agradecer também por participar do grupo. Estou adorando aqui a leitura, já tinha lido os 2 livros, mas aí reli, né? E os outros eu não li. Então vai ser interessante aí mergulhar na obra de um personagem, de um autor, né, fantástico, maravilhoso, e que como ele faz obra de arte de verdade, isso aqui é obra de arte, tá? Ele consegue dialogar, ele consegue demonstrar a complexidade do ser humano, né? Tira a gente daquele lugar comum, evita ter essa visão maniqueísta, né? O Hollenberg falou, né, de como é importante, né, a ouvida, né, você perceber que não existe ninguém indefensável. Claro que os atos, cada um deve ser responsabilizado por seus atos, claro. Mas por trás de todo ato tem um ser humano, né? Isso aí sem sombra de dúvida. E o maior barato do Francisco Dantas aqui é ele ser capaz de mostrar toda essa complexidade do ser humano e nesse livro em especial ainda se valer do humor. É isso. Obrigado aí por você. Excelente, Roberto. Excelente. Obrigado você por participar do grupo, rapaz. Lembro que você foi o primeiro convidado. Você comentou num outro grupo alguma coisa sobre Chico Dantas, e aí eu fui somando, e aí você foi o primeiro convidado. Então, é muito bom tê-lo aqui hoje. Sobre o humor, me perdoem aqui, mas eu não assim, para mim, esse é o momento magno do humor no livro, né? O Lampião está lá, no lajedo, a perna doendo, porque ele sofrendo, cavalo ferido, né? Cheio de reflexões profundas, saudade da mulher, pensando no filho que vai nascer, né? Criticando a vida que tomou, repensando. Mas veja como termina todo esse processo de reflexão. Enfim, botando tudo numa enfieira, posso me perguntar, a modo de lição a nunca ser esquecida,
qual foi a autoridade ou coronel a quem pude confiar ou que me deu mostras de um sofrível tratamento? Quando acabasse fina as criaturas, queira negócio com autoridade, Lampião franze a testa, ainda pensativo, reabre os olhos cansados e enxerga em cima o caminho de Santiago. Eu suponho que seja uma constelação com esse nome, né? Arrasta a perna, desce da pedra, desafivela o cinto, e bom poder esvaziar as tripas na hora da precisão. A gente sabe o que ele foi fazer aqui, né? Então, assim, aquilo tudo levou, né, o Lampião ao banheiro. Quem é que imagina o rei do cangaço numa cena dessa, rapaz? Né? Sentado no mato. Mas ele é humano, ele, todo mundo vai, não é? Então, assim, até nisso tem sofisticação, no humor tem sofisticação. É um livro sensacional. Agora, Fábio, depois Ronivon, e eu acho que todo mundo fala, também está a Stephanie no grupo, se ela quiser usar palavras, sinta-se em casa, por favor. Agora, Fábio. Fala aí, conselheiro, como é que vai? Tudo bem? Seja Olá, bem-vindo. bom dia a todos, a todas. É uma honra, é uma satisfação, Zé, estar participando desse grupo. Esse convite certamente em razão de nossa amizade, mas estou muito honrado e é um momento mágico aqui de a gente discutir uma obra tão belíssima. Serei breve nas minhas considerações, algumas impressões que tive e quando... Primeiro, a própria linguagem sertaneja, que mesmo sendo sertanejos, a gente vai esquecendo, vai perdendo. Então, eu penso que todas as vezes agora que eu voltar a Piranhas e aqui durante o ano vou algumas vezes àquela região, a percepção de estar naquele lugar e viver naquela situação, ela vai mudar certamente em razão da leitura dessa obra. Dos personagens em si, quando surgiu a suspeição acerca de traição de Maria Melona, para mim foi inevitável lembrar de Capitu e Bentinho, lá em Dom Casmurro, e quando nasceu o filho Ezequiel, da suspeição de que o pai seria o Escobar. Então, quando se colocou sob suspeição a honra e a dignidade dela, automaticamente eu fiz essa analogia e me trouxe, né, meus pensamentos foram até aquela obra de Machado de Assis. Em relação aos personagens em si, as dificuldades, eu também não sei exatamente o motivo, mas me veio em mente um pouco daquele sofrimento e daquela invisibilidade de Macabea, lá em A Hora da Estrela, em que é uma pessoa invisível, que, quando nada tinha a dizer, dizia ao namorado que gostava de prego e de martelo, para que não perdesse ali o fio da meada e se estabelecesse um diálogo diante de tantas dificuldades e de tanta falta do que dizer ali. Esse imaginário desse Lampião malfeitor, benfeitor, até hoje fica, como o Matheus citou, lá em Pernambuco, mas também num povoado que eu fui lá na cidade, lá em Belo Monte, que fica ali em Piranhas, tem as pessoas vestidas, né, caracterizadas, e sempre se questiona os turistas. Fala um pouco de cada situação e questiona ao final se entende que ele é um malfeitor, um benfeitor, e nunca se chega, de fato, a um consenso, cada um com suas impressões. E já finalizando, uma cena que, para mim, marcou muito nesse livro, é aquela cena quase derradeira, envolvendo Lampião, Zé Ramo, Felipe e Coriolano, e que mostrou a bravura e a braveza de Zé Ramo quando peitou Lampião na defesa de Felipe. Eu falei só esse trechinho, que para mim foi muito impactante, quando ele questiona e diz: capitão, no caso do momento, dá-se o seguinte, assim, vós me sei homem entendido em toda sorte de medo, pois não é? Então, também trotejo por este mundo, rumo por qualquer estrada, mexo por dentro de muita piboca, e faço gosto em servir ao capitão. Vós me sei, mande as ordens, e não me leve a mal, que não cabe agravo. Mas me releve, Felipe, dispense ele aí de uma banda, que é coisa merecida, é um direito da idade a gente se acabar na santa paz. E aí Lampião, ali com a perna doendo, mancando, reflete e diz o seguinte:
E eu tenho paz, grandalhão de uma figa, hein, cabra safado? E a minha marcha, a luta, a fome, a sede, a fuga, a morte. Em cachorrão, apostemado da gota serena, filho da coda badog, estupou o balaio do cabrunco mariano, hein? Resposta, se eu tenho paz, fio do raio da cilibrina, perebento da molesta, sou servido a lhe torar a tampa do focinho, e engula o seu abuso, que a minha toada é esta. Então, a sofisticação, né, que parece algo tão simples, mas tão sofisticado, a forma em que o autor nos traz essa passagem ali, que me lembra até aquelas cenas de suspense de Quentin Tarantino, de quem está na iminência de ser totalmente esquartejado, fatiado, né, tirando um fio de couro da costela e da carcunda. Então, é um livro fantástico, sensacional. Não pude participar do nosso primeiro encontro, mas muito, muito feliz em estar participando desse grupo e me ser apresentado essa obra que eu não conhecia, já conhecia Coivara da Memória, mas não conhecia essas demais obras do nosso sergipano Francisco Dantas. Então, agradeço mais uma vez, agradeço a paciência dos colegas em me ouvir, e o aprendizado aqui, ele é sensacional, ele é fantástico. Obrigado a todos. Obrigado a você, Fábio. Seja bem-vindo, rapaz. Você aqui é muito bem quisto. E, assim, veja como a literatura é interessante, né? Capítulo. A gente já falou de um monte de autores aqui, cada qual foi lembrando de um, etc. Lembrei de alguns, outros de todos. Você lembrou agora Machado de Assis e Clarice Lispector, né? E Macabé era paraibana, só para registrar que ainda tem esse fundo nordestino aí no seu personagem, né? Enfim, a literatura é isso, essas conexões. Agora, com Quentin Tarantino, daria um bom filme, né? Tarantino narrando o cangaço, né? Dá uma ideia aqui. Dá uma ideia. Ronivon, você que é sertanejo, né? Você que conhece essa geografia. Conta aí, o que é que você tem para nos falar? É ele que sabe, conhece o coiteiro todo, né? Bom dia, bom dia. Cachoeira de Canhoba é um distrito de Itabia, ali vizinho, né? Canhoba é município, mas Antônio Sebastião de Carvalho, era canhobense como filho também, nasceu em Canhoba. Canhoba teve governador. Enfim. Bom dia a todos, eu agradeço mais uma vez, o grupo é excelente, mais uma vez homenageei José pela iniciativa, sem ele não teria isso, só ele, como disse na vez passada, para nos reunir num sábado de manhã, para a gente conversar sobre literatura. Então, para ele, todas as homenagens. E acho que Ivan conseguiu, com a sua mente de engenheiro, fazer um painel muito bem destacado e bem correlacionado de forma objetiva da obra. A vantagem ou desvantagem de falar por último não é necessariamente por querer falar por último. Tem vantagem, mas também tem grande desvantagem, né? Ivan já fez um panorama muito bom, José teceu o fio da meada entre os vários discursos proferidos, etc. Mas vamos lá. Pois é, os Desvalidos, Mateus fez a sua decodificação e foi na Bíblia, foi sensacional. E quem não tem valimento de ninguém. Eu não sou valido. É um termo medieval. O valido era aquele personagem lá que estava sob a proteção de um senhor feudal. É um valido. Eu não tenho valimento, né? E um ponto que Roberto tratou aí, e eu vou conversar também um pouquinho, é como a obra dialoga entre essa luta de liberdade versus destino. Todos os personagens, todos eles, almejam a liberdade, ou seja, almejam viver sem peias, né? Sem comando, sem cangalha no pescoço de qualquer coronel. Então, é a sensação da liberdade, mas, ao mesmo tempo, as vidas como obra de destino. E o destino já aparece, de certa forma, bem posto na primeira frase, né? Ou o que seria essa obra do destino, melhor dizendo, quando Lampião morreu. Esse morreu tem significados os mais plúrimos para quem ouve a expressão.
Ou seja, para alguns é liberdade, para outros não. Para outros perde o protetor, perde o valimento. Ou seja, até na primeira frase do livro, essa obra do destino já se faz presente. E o destino é meio que como se ele excluísse a responsabilidade pelos caminhos, ou melhor dizendo, pelos atalhos que cada personagem busca. E aí os atalhos, Robério bem pontuou, olha, como cada um busca fazer a sua vida. E eu diria, nesse ponto está na busca da liberdade, está na intenção de liberdade. Mas o que ocorre é que a gente vai a uma pergunta, é inútil essa busca de caminhos, porque todos já estamos atados por um destino? Essa talvez seja a grande pergunta ou a grande moral que a obra traz. Ninguém foge do seu destino. Ninguém, nenhum dos personagens, nenhum deles fugiu ao seu destino. Né? Apesar de todos estarem na busca dessa liberdade, ou seja, desses caminhos diversos, o destino foi fatal para todos eles. E é como num trecho belíssimo que o autor fala, que assim, a hora da aventura e do perigo. Ou seja, o livro, além de dialogar com essa antítese de busca da liberdade e obra do destino, ele dialoga com a hora da aventura e a hora do perigo. Ou seja, eu tenho a hora da vantagem e a hora da desvantagem. E os personagens, eles se passam dentro desse diálogo, dessas contradições. Coriolano é o sujeito que nunca completa projeto, igual o cordel dele. O cordel dele ele não concluiu, né? O pai dele, João Coculo, quer dizer, é o sujeito que a imagem que você tem dele é um sujeito que nasceu agarrado ao chão, morre como começou, né? Ele morre lá, ninguém nem dá sepultura a ele, que nem o filho esteve lá para dar sepultura ao pai, quer dizer, é o sujeito que cumpriu seu destino de viver e morrer agarrado ao chão. Janjão, como bem Roberto também pontuou, o usurento, o sujeito que só pensa em dinheiro, só pensa em acumular bens materiais. Cantilho, que de certa forma dialoga num nível de igualdade com Coriolano, que os dois são desterrados, né? Um por mal feito, outro por destino do que houve. Zé Ramo e essa defesa da honra alheia, sempre da honra alheia. Zé Ramo foi um desterrado por defender a honra da irmã e vai morrer por defender a honra de Zé Felipe, né, do tio Felipe. Maria Meloni, essa busca de um amor ou de uma forma de amor impossível, né? E Lampião está no meio, Mateus bem pontuou, né? Bem situou a questão de Lampião, e Lampião como essa fala dele passando a limpo a vida dele. Vocês observam a forma como ele tem um rescaldo e meio que em relação a Padre Cícero, né? Quer dizer, como bem Evaristo pontuou, na visão Coriolano de ser, esse branco dentro do meio de um branco mediano no mundo escravocrata, no mundo de senhores e de servos, e fica com essa visão meio contraditória, e Evaristo bem situou isso, Lampião situa Padre Cícero na sua memória, né? Ou seja, na hora em que o perigo era comum, qual era o perigo comum? A coluna Prestes, ela era um perigo comum tanto para a sociedade quanto para a ordem vigente. E a quem a ordem vigente vai buscar? Vai buscar aquele que é marginal, vai buscar Lampião. E como o Padre Cícero se serve a dar uma patente falsa, e ele, como ele se corrói por dentro, de inclusive ser mangado por ter o título de capitão, que não serve para nada, né? E Felipe é a personagem que eu diria a melhor do livro, porque Felipe passa pelo enredo sem querer mudar o destino, embora busque caminho. Ele queria ser comerciante, foi finalmente ser comerciante e deu errado, né? Mas ele finda a vida dele no destino que estava de nascença. Ele é um montador de nascença, um amansador de cavalo. Você nasce com um signo, né? Isso é meio determinista. E ele, ali ao final, é aquele que vai guardar o produto da memória. Todos morrem desmemoriados, afogados pelo destino, mas Felipe é o único que contempla a vida ao final, olhando para aquilo que ele fez. E o que ele fez? Pode ser insignificante, mas são as peças de arreio, né? O brilho que emanava daquelas peças, que dá vida a esse final de vida, se é que podemos falar que ali ainda havia vida. Eu retomo o fio do destino
para dizer como o autor constrói esse destino, como o destino é uma encruzilhada. Eu não fujo dela. Eu atalho, eu pego varedo ou veredas, como vocês queiram dizer, mas eu não fujo dele. E a encruzilhada é o destino como o Aribé. O Aribé é uma encruzilhada, está lá no portão de Bahia e Sergipe, e essa encruzilhada se faz destino, inclusive para o enredo principal da obra, né? Mas eu caminhando por fim, e vou retornando a um pouco o que Anselmo falou, que Rosa falou, todos falaram sobre isso nas suas falas, eles são desvalidos, mas tem história. E Fábio pontuou também isso bem. Eles contam histórias, né? Eles contam a história. Apesar de eles pensarem ser independentes na intenção, ou seja, no conceito de liberdade, mas totalmente dependentes do contexto em que estão inseridos, ou do destino, se quisermos dizer isso, eles são personagens com defeito de todo mundo. Eles são avarentos, eles são orgulhosos, eles são vingativos, eles são invejosos. O José falou muito bem da inveja, como está bem pontuado no livro. Eles têm todos os defeitos. O autor ele foge da literatura fácil que tem hoje em dia, de tentar, ou sempre teve, não é só hoje em dia não, me corrijo, de tentar traçar pessoas como pessoas ideais, como o fato de ser desvalido, ele é melhor de quem é valido, ou ele ser valido é melhor do que ser desvalido. O autor é sensacional nesse sentido. Afinal, né, Evaristo? Todos somos degradados filhos de Eva. Todos somos degradados filhos de Eva, está lá na nossa liturgia católica. Não há diferença na essência, na natureza de nenhum de nós, sejamos validos ou desvalidos. Valei-me. E num ponto em que Anselmo pontuou como o autor trata de pessoas reais, esse livro tem essa grande característica. Na minha opinião, o maior ponto dele é fugir do discurso fácil, do discurso de que ou o desvalido não tem história, ou tem história melhor do que alguém. Na verdade, o autor ele constrói ou reconstrói pela memória de Coriolano histórias que são da vida de todos nós. Se formos ao sertão, nós teremos Coriolano, nós teremos Filipe, nós teremos Cantilhos, nós teremos vários desses estampados e cujas vidas talvez não encontrem um Chico Dantas para escrever de forma tão extraordinária. Mas é isso. É um excelente livro. Eu, Matheus, não seria tão em graduar em um melhor ou pior. Eu não sei se eu gostei mais de um ou de outro, confesso que, melhor dizendo, eu gostei de ambos, mas eu acho que, num ponto, Os Desvalidos, a obra me falou muito mais do que Coivara da Memória. É isso, mais uma vez agradeço, e, enfim, fica para reflexão. Eu sempre, para finalizar, dissenti de meu pai. Ele sempre dizia em Itabi que nós nascemos prontos. Nós nascemos com um destino. E eu sempre disse o contrário, absolutamente o contrário. Eu sempre disse que a gente poderia construir caminhos. E ele dizia que não. Hoje ele já com Alzheimer não pode mais dialogar sobre isso. Mas eu poderia dizer que ele está certo. Como também os personagens de Chico Dantas, nenhum fugiu ao destino. O destino é cruel. E é isso mesmo. Obrigado e um bom dia a todos. Olha, vão aplaudindo aqui efusivamente o seu comentário. Assim, fantástico. Todos foram, mas você me diz coisas que me tocam profundamente sobre esse livro, né? Sobre o destino e tal. E assim, eu vou pôr daqui a pouco três telas, né? Uma tela para mostrar a importância do livro na época em que ele foi publicado, uma tela com uma resenha literária feita por Arnaldo Jabbour e uma outra feita pelo crítico literário do Jornal do Brasil, do extinto Jornal do Brasil, quando o livro foi publicado, né? E aí você vai ver que o seu olhar fatalista, aliás, o olhar fatalista de Chico Dantas, que você identificou, né, também foi percebido por esses críticos, né, dessa forma, né? Como o Marcelo está dizendo aqui, o grupo está ficando afiado. A gente está ficando bom nesse negócio de ler livros, sabe? Esse debate enriquece demais. Estou vendo que Evaristo já pôs a camisa do Brasil, daqui a pouco a seleção entra em campo, eu vou acelerar. Eu acho que só a Stephanie está aqui, que não falou, ela é muito bem-vinda aqui, foi indicada por professor Anselmo,
não é? Se ela quiser usar a palavra, sinta-se confortável. Se não, se preferir só o silêncio, já antecipo o próximo livro, A Ilha do Silêncio, e fica bem-vinda também por isso. Eu farei apenas um pequeno comentário. Eu estou iniciando, né, nesse grupo de estudos que é tão interessante. Eu, particularmente, sou apaixonada por regionalismo. Amo regionalismo. E eu vejo muita semelhança, muitos traços entre Francisco Dantas e, por exemplo, José Lins do Rego. Essa obra, Os Desvalidos, me remete profundamente a uma outra obra que é muito cara ao meu coração, Fogo Morto. Me deu aqui, aí alguém mencionou, falou do Catão, se eu não me engano, não, do Antônio Silvino, que também foi mencionado em Fogo Morto. Então, há alguns, particularmente na minha concepção, há alguns paralelos que eu acho que demandariam que a gente comentasse isso com mais vagar, sabe? Mas eu quero dizer apenas hoje, nesta oportunidade, que eu fico muito feliz de participar, quero ouvir mais do que falar e dizer que essa é uma oportunidade ímpar de comentarmos um autor que nos retrata de uma forma que eu creio poucos escritores sergipanos já o fizeram. Mas é basicamente isso. Bom dia a todos, eu quero beber dessas fontes fantásticas. Obrigada. Obrigado, Stephanie. Quando o Roberto comentou, fez o comentário dele, e você fez agora também, assim, a palavra eu acho que é pertencimento, né? Se a gente tivesse nascido na Ásia Central, no século XIV, né, nós seríamos outras pessoas, né? Mas nós nascemos em Sergipe, no século XX, no meu caso, você é muito mais jovem, provavelmente bem depois de mim, mas assim, a gente nasce e Sergipe é um pedaço importante do nosso universo. Eu hoje estou em Brasília, a Rosa também, Evaristo está na Suíça, ontem estava em Singapura, amanhã sabe lá Deus onde, não é? Mas, assim, Sergipe é um referencial para a gente. E ter alguém que escreva sobre as coisas de Sergipe, que conte com um vocabulário que ainda seja antigo e pouco praticado, né? Ivan resgatou no começo, fala de coisas que nos pertencem e que nos fazem pertencer a esse lugar de sentimento. Eu vou passar agora a fazer aqui só uma amostrazinha. Eu não sou muito bom de slide aqui, e essas ferramentas, se não der certo, eu paro. Mas vamos tentar aqui mostrar uma coisinha. Peraí. Deixa eu ver aqui, não é essa tela, né? Ela. Aqui, pronto. Compartilhar. Não sei se vocês estão vendo isso aí. Eu não sei se conseguem ver. Está com tela infinita, né? Não, tá Sim, Zé. compartilhando. Os melhores do ano. Muito bem. Eu vou tentar ampliar aqui para você. Aqui é o Jornal do Brasil, com os seus críticos, tá? Fizeram uma votação, como sempre fazem os jornais e tal. 93, o Jornal do Brasil. né, Zé? 93. E olha só, isso aqui eu pesquisei na hemeroteca virtual da Biblioteca Nacional. Livros nacionais. Livro nacional, Os Desvalidos, de Francisco Dantas. Livro nacional, singular. No ano do lançamento dele, os críticos do Jornal do Brasil consideraram o melhor. É só para a gente ter ideia da companhia dele, né? O disco foi O Sorriso do Gato de Alice, que é sensacional, de Gal Costa, né? E o filme foi Cães de Aluguel, de Quentin Tarantino. Tá vendo, Fábio? Quentin Tarantino já. Quem sabe aqui a gente consegue fazer uma conexão e faz um filme sobre o nosso cangaço. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma outra coisa. Aqui um instantinho. Tem um microfonezinho aberto aí comentando o jogo do Brasil. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Está compartilhando com vocês? Tá, né? Então vai aparecer no vídeo, certamente. Os Desvalidos é a anti-saga dos Miseráveis. Quem assina o artigo? Arnaldo Jabor, que Deus o tenha. No romance excepcional, o sergipano Francisco Dantas ilumina a tragédia dos esquecidos do país. É uma crônica imensa, absurdamente bem escrita, uma coisa que é a cara do Jabor, né? Que eu sei que é um autor polêmico, mas era muito do meu agrado, tem
umas coletâneas de crônicas dele fantásticas. Mas tem uma passagem aqui que lembro que Ronivon... lembro que todo mundo aqui comentou, mas Ronivon por último, né? Ele diz assim, ó, do Nordeste, ele está falando como um homem do Sul, né? Do Sudeste. Do Nordeste só conhecemos a vulgaridade sórdida dos senhores avacalhados na preguiça das casas grandes, culminando agora na sujeira do patrimonialismo descarado exposto nas CPIs. Só conhecemos a obviedade da elite espúria e sua impunidade, elites nordestinas corruptas e assassinas. Se a literatura do grotesco cabe para os gordos senhores, a minúcia profunda fica com as multidões de miseráveis. O miserável é, antes de tudo, um sofisticado. Tem cozido em mistério e dor o dia a dia do inferno brasileiro. Lá está a dignidade perdida que o país precisa reencontrar. Mas assim, no meu louvor, o livro até parece ideológico. Nada disso. Nada desse destempero dos cronistas do litoral. Dantas constrói com minúcia a vida material do mundo em que eles se movem, como sonâmbulos vagando por lugar nenhum. O livro ralenta os tempos, decompõe os círculos viciosos em que se movem os desvalidos, narra ações mínimas irrisórias, óbvias de desgraçados, vazios na alma, nadinhas de nada, beiras de boticas, esquinas vazias, caatingas baldias, cenas vãs se sucedem e criam uma literatura ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu diminuo aqui, para poder caber. Ao mesmo tempo, épica e minimalista, social e psicanalítica. Né? Evaristo falou que Chico Dantas está falando de si próprio, quem sabe, né? Descritiva e histórica, em que o heroísmo não se desembainha em gestos nobres, mas se mede lentamente pela resistência aos infernos do sofrimento de cada misériazinha, da dor das feridas que não saram, da vaidade destruída, do riso morto, da vergonha, da pobreza, de vidas traçadas entre o latifúndio e o governo longínquo e bruto. E aí ele vai, eu vou pôr no grupo, né? Se alguém que estiver vendo o vídeo quiser ler, eu vou pôr aqui de uma maneira que possa printar a tela, só um instantinho. Pronto, está aqui. Então, esse é o texto de Arnaldo Jabbour, publicado em 93, sobre os desvalidos. E sobre o fatalismo da obra, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Em algum momento ele vai dizer que o grande personagem dessa obra é o destino. Deixa eu ver aqui se eu acho. Infelizmente. Na orelha, Zé, da obra tem uma reportagem da Veja, esse de Arnaldo Jabbour na Folha, né? Um de Sérgio Vilas Boas na Gazeta Mercantil e um de Wilson Martins no Jornal do Brasil, né? Na orelha do livro. Acho que é trecho disso, né? Você está botando aí ela como um todo, né? Incompleta, né? Isso. Eu vou pôr essa resenha aqui de Léo Schaffman sobre o livro, mas assim, olha o que se destacou aqui, exatamente aquilo que Ronivon chamou a atenção. O destino é o grande personagem da obra. Todos os seres são marcados pela fatalidade. Né? Então, assim, quem agradece por vocês estarem aqui sou eu, terem aceito o convite. Né? Daqui a 2 meses a gente vai se encontrar de novo, Deus querendo, para comentar Cartilha do Silêncio. Esse aqui. Se o destino permitir. Se o destino permitir. Nós temos agora 6 minutos para torcer pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino, ganhar mais um ouro olímpico. Né? Só mulheres ganham pelo Brasil esse ano. Ainda bem. Ainda bem que Rosa, seu microfone. A mulherada salvou nossa honra nessas Olimpíadas. Eu estou com elas e não abro. Salvou sempre. Pois é. Cada vez mais eu me convenço que elas são tão essenciais. Opa! Mas, enfim, a gente aguarda mais comentários lá no grupo e obrigado. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu queria só finalizar que eu faço assistência consular
e que é a parte quando tudo dá errado, a sala do BO, quando todos os brasileiros vão presos, né, vão para... Perde o passaporte. Não, isso aí não. Eu estou falando de desvalimento mesmo. E aí o conceito é desvalimento. Né? O conceito é quando ele está desvalido. É muito louco isso, né? Reencontrar o termo sob a sua sofisticação mais plena. E o que eu mais vejo na Suíça, o que eu mais vi na Suíça foi gente brasileira e gente do mundo inteiro desvalida, por mais rica que fosse. Verdade. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Abraço, bom dia, bom final Abraço, de semana. bom dia, obrigado a todos. Até o próximo encontro. Foi uma alegria. Abraço. Até mais. Tchau. Tchau.